O que é morrer? Você já se perguntou o que realmente acontece no momento em que seu coração para de bater? Marina sempre teve medo da morte. Não era um medo comum, aquele que nos faz evitar situações perigosas ou nos mantém cautelosos. Era um terror profundo, visceral, que a acordava às 3 da manhã com o coração acelerado e as mãos tremendo. Aos 34 anos, ela havia construído uma vida aparentemente perfeita, uma carreira de sucesso como arquiteta, um apartamento moderno no centro da cidade, amigos interessantes. Mas por trás dessa fachada, Marina carregava um peso invisível, a certeza absoluta de que tudo terminaria em um vazio negro e aterrorizante. E se eu te dissesse que a morte não é o fim, mas o começo de algo extraordinário? Naquela manhã de setembro, Marina acordou com uma sensação estranha no peito. Não era dor exatamente, mas uma pressão incômoda que ela tentou ignorar enquanto se preparava para mais um dia de trabalho. Tomou seu café rapidamente, verificou seus e-mails e saiu correndo, como sempre fazia. A cidade estava acordando e ela se perdeu na multidão apressada da estação de metrô. Foi no meio da viagem que aconteceu. A dor veio como um raio. Marina sentiu seu peito apertar com uma força brutal, como se uma mão invisível estivesse esmagando seu coração. Ela cambaleou, segurando-se no corrimão do vagão, tentando respirar. As pessoas ao seu redor começaram a perceber que algo estava errado. Vozes distantes perguntavam se ela estava bem, mas Marina não conseguia responder. O mundo ao seu redor começou a girar. As luzes do metrô se transformaram em rastros brilhantes e então, escuridão. Mas será que era realmente o fim? Marina esperava o nada. Esperava deixar de existir, simplesmente cessar. Em vez disso, ela se viu flutuando. Não havia mais dor, não havia mais medo. Ela estava acima de seu próprio corpo, observando as pessoas se aglomerarem ao seu redor, alguém gritando para chamar uma ambulância, outro tentando fazer massagem cardíaca. Era surreal ver seu próprio rosto pálido, os olhos fechados, tão distante e desconhecido. Então é isso? Ela pensou, mas não com as palavras que conhecia. Era um pensamento mais puro, uma consciência que não precisava de linguagem. Uma luz começou a se formar à sua frente. Marina leu sobre isso, claro. Toda aquela literatura sobre experiências de quase morte, os túneis, a luz branca. Parte dela sempre achou que fosse apenas o cérebro entrando em colapso, criando ilusões químicas para suavizar o fim. Mas aquilo era diferente. A luz não era apenas visual. Ela tinha textura, presença, até mesmo som, embora não fosse um som que ouvidos pudessem captar. E se tudo que você acreditava sobre a morte estivesse errado? Marina se sentiu puxada em direção à luz, não fisicamente, mas de uma maneira que ela não tinha palavras para descrever. Era como se sua própria essência estivesse sendo chamada de volta para casa. O medo que a acompanhou por toda a vida começou a se dissolver, substituído por uma curiosidade intensa e uma estranha sensação de alívio. À medida que se aproximava da luz, Marina começou a perceber que não estava sozinha. Formas etéreas se moviam ao seu redor. Presenças que ela não podia ver claramente, mas podia sentir. Algumas eram familiares de um jeito inexplicável, como se ela as conhecesse de muito, muito tempo atrás. Bem-vinda de volta, uma voz disse, embora ninguém tivesse falado. Era mais como um pensamento que surgiu em sua consciência, claro como cristal. De volta? Marina pensou confusa. Mas eu nunca estive aqui antes. Ah, mas esteve, a presença respondeu com uma gentileza infinita. Muitas vezes. Você apenas esqueceu, como todos esquecem quando nascem. A luz começou a tomar forma. Ou talvez fosse Marina que começava a entender melhor aquela nova realidade. Ela se viu em um espaço que não era exatamente um lugar. Não havia paredes, chão ou teto. Mas de alguma forma havia estrutura, havia forma. Era como estar dentro de um pensamento, onde a imaginação cria a realidade. Você está preparado para conhecer a verdade sobre quem realmente é? Diante dela materializou-se uma figura. Não era homem nem mulher, não era jovem nem velho. Era simplesmente uma presença, emanando uma sabedoria ancestral e um amor incondicional.
que Marina nunca havia experimentado em vida. Seus olhos, se é que podiam ser chamados assim, continham galáxias inteiras e histórias de milhões de vidas, ciclos infinitos de existência. Quem é você? E Marina perguntou, sua consciência finalmente encontrando uma maneira de se expressar naquele novo estado. Eu sou um guardião, a figura respondeu. Um dos muitos que auxiliam almas em transição. Alguns me chamam de anjo, outros de guia espiritual, outros ainda de manifestação da consciência universal. O nome não importa. O que importa é que estou aqui para ajudá-la a compreender. Compreender o quê? Estou morta? O guardião sorriu. Ou pelo menos, Marina sentiu o equivalente a um sorriso naquele plano de existência. Você está usando palavras limitadas para uma experiência ilimitada. Seu corpo físico cessou suas funções, sim. Mas você, Marina, você nunca esteve mais viva. E se a morte fosse apenas uma transformação, não um fim? Isso não faz sentido, Marina protestou, sentindo ecos de sua antiga personalidade, sua necessidade de lógica e razão. Se eu estou morta, como posso estar pensando? Como posso estar consciente? Porque consciência nunca dependeu do seu cérebro. O guardião explicou pacientemente. O cérebro era apenas uma ferramenta, um receptor. A consciência, sua verdadeira essência, é eterna. Você usou um corpo por 34 anos, assim como um mergulhador usa um traje. Agora o traje foi removido, mas você, o mergulhador, continua. Marina absorveu essas palavras, sentindo-as ressoar em um lugar profundo dentro de si, um lugar que sempre soube dessa verdade, mas havia esquecido. Então, o que acontece agora? Ela perguntou. Agora, disse o guardião, você passa pela revisão da vida. É hora de ver não apenas o que você fez, mas quem você realmente era e quem você está se tornando. Você tem coragem de ver sua vida através dos olhos de todos que você tocou? O espaço ao redor de Marina começou a pulsar com energia. De repente, ela não estava mais observando de fora. Ela estava revivendo. Mas não da maneira que esperava. Ela se viu aos 5 anos de idade, no jardim de infância. Havia derrubado tinta na obra de arte de outro garoto, Tiago. Na época, ela lembrava do incidente vagamente, sem grande importância. Mas agora, Marina não apenas reviveu sua própria perspectiva. Ela sentiu o que Tiago sentiu. A decepção, a tristeza de ver seu trabalho cuidadoso arruinado. O esforço que ele havia colocado naqueles desenhos. E então, ela sentiu a alegria quando a professora o ajudou a criar algo ainda melhor. Oh Deus, Marina sussurrou, inundada com a emoção. Não é julgamento, o guardião explicou suavemente. É compreensão. Você está experimentando as ondulações que causou no oceano da existência. As cenas se sucederam. Marina viu-se aos 15 anos, fazendo fofoca sobre uma colega de classe. Ela sentiu a dor da garota, o isolamento, as noites chorando. Mas também sentiu a força que a garota desenvolveu, a resiliência que surgiu dessa dificuldade. Tudo estava conectado. Havia momentos de beleza também. Marina se viu segurando a mão de sua avó no hospital, nos últimos dias de vida da matriarca. Ela reviveu não apenas seu próprio medo e tristeza, mas o conforto imenso que sua presença trouxe para sua avó. Sentiu a gratidão, o amor profundo, a paz que sua avó experimentou por não estar sozinha. Cada ação, cada palavra, cada pensamento, tudo cria ondas eternas. Por que eu não conseguia ver isso antes? E Marina perguntou. Lágrimas que não eram físicas escorrendo pelo que não era exatamente um rosto. Porque o véu da matéria é denso, o guardião respondeu. Quando você está na forma física, precisa do ego para sobreviver, para se diferenciar, para funcionar. Mas o ego também cria separação, faz você esquecer que todos são um. Aqui você lembra. Marina viu sua vida em detalhes que nunca havia notado. Viu como um sorriso casual para um estranho na rua mudou o dia dessa pessoa, que estava contemplando o suicídio, mas decidiu continuar. Viu como seu trabalho como arquiteta criou espaços onde pessoas se apaixonaram, onde famílias cresceram, onde momentos preciosos foram vividos. Mas também viu suas falhas. A vez que ignorou um pedido de ajuda de uma amiga, porque estava ocupada demais com sua carreira. A frieza com que tratou um ex-namorado quando terminou o relacionamento.
As pequenas crueldades cotidianas que cometeu sem perceber. E se cada pessoa que você machucou fosse você mesmo em outra forma? Eu fui tão egoísta, Marina murmurou, sentindo o peso de suas ações. Você foi humana, o guardião corrigiu. E através dessas experiências, você aprendeu e cresceu. Esse era o propósito. Não é sobre ser perfeito, Marina. É sobre evoluir, compreender, amar mais profundamente a cada ciclo. Cyclo? E Marina pegou a palavra. Você quer dizer reencarnação? O guardião assentiu. A alma é como uma escola eterna. Cada vida é uma série de aulas. Algumas você passa, outras você precisa repetir. Mas sempre, sempre você está avançando em direção à compreensão total, ao amor incondicional, à união com a fonte. Marina encontrou-se em um novo ambiente. Não era mais o vazio luminoso onde conheceu o guardião. Agora, ela estava em algo que se parecia com um jardim impossível, onde flores de cores que não existiam no espectro humano de luz desabrochavam em geometrias fractais. Água que não era exatamente água fluía em direções que desafiavam a física. Existe um lugar entre as vidas onde as almas descansam e planejam. Este é o espaço entre vidas, o guardião explicou. É onde você realmente mora. A Terra e todos os planos físicos são apenas escolas temporárias que você visita. Marina viu outras almas ao redor dela. Algumas brilhavam intensamente, irradiando luz e amor. Outras eram mais tênues, ainda carregando as sombras de traumas não resolvidos ou lições não aprendidas. Não havia julgamento, apenas diferenças em evolução. Eu conheço essas almas? Marina perguntou, sentindo uma familiaridade profunda. Algumas são do seu grupo de almas, o guardião respondeu. Vocês encarnam juntos frequentemente, ajudando uns aos outros a crescer. Outros são guias, seres que já completaram o ciclo de encarnações e agora auxiliam os que ainda estão aprendendo. Uma alma se aproximou e Marina a reconheceu instantaneamente. Era sua avó, não a versão idosa e frágil que conheceu, mas a essência pura e vibrante que estava por trás daquele corpo envelhecido. Vó! Marina exclamou, correndo para ela, embora correr não fosse exatamente o que acontecia naquele plano. Elas se fundiram em um abraço que era mais do que físico. Era uma comunhão de consciências, um compartilhamento completo de amor e compreensão. Marina sentiu toda a jornada de sua avó, suas múltiplas vidas, seus desafios, suas vitórias, seu amor incondicional. Por Marina em todas as formas que tinha tomado ao longo dos séculos. O amor verdadeiro transcende a morte e conecta almas através de todas as vidas. Eu sempre soube que você estava comigo, Marina disse, lágrimas de alegria fluindo. Eu nunca fui embora, sua avó respondeu. A morte só separou nossos corpos, não nossa conexão. Eu estive ao seu lado em cada momento importante, sussurrando no seu ouvido, enviando sinais que você às vezes captava como intuição. Os sonhos que tive com você eram visitas reais, sua avó confirmou. Quando você dorme, o véu fica mais fino. É mais fácil para nós nos conectarmos. Marina sentiu uma compreensão profunda se desenrolando. Todas aquelas vezes que sentiu a presença de sua avó, todas aquelas coincidências significativas que aconteceram após sua morte, não eram imaginação, eram reais. Outras almas começaram a se aproximar. Marina reconheceu algumas de sua vida recente, amigos que haviam partido, um tio que morreu quando ela era criança. Mas também reconheceu almas de outras vidas, conexões que transcendiam o tempo linear. Vocês todos me conhecem? Ela perguntou maravilhada. O guardião levou Marina para outro espaço. Este emanava uma seriedade profunda, embora não intimidadora. Era um lugar de sabedoria ancestral. Existe um conselho que guia a evolução de cada alma. Diante de Marina apareceram seres de luz intensa. Eram os anciões, almas que haviam completado inúmeros ciclos de encarnações e agora serviam como guias e conselheiros para outras almas em evolução. Marina, a voz de um deles ressoou através de sua consciência. Você completou mais uma encarnação. Vamos revisar seus contratos de alma e avaliar seu progresso. Contratos de alma? E Marina perguntou confusa.
Antes de cada encarnação você faz planos, outro ancião explicou. Você escolhe suas principais lições, seus desafios, até mesmo suas relações importantes. Não está tudo predestinado. Você sempre tem livre-arbítrio, mas há uma estrutura, um propósito. Imagens começaram a aparecer na consciência de Marina. Ela se viu antes de nascer como Marina, neste mesmo espaço, planejando sua vida. Havia escolhido seus pais especificamente por causa das dinâmicas que criaria. Seu pai distante e crítico estava lá para ensiná-la sobre autovalidação. Sua mãe superprotetora estava lá para ensiná-la sobre independência. Você escolheu cada desafio importante em sua vida antes de nascer. Eu escolhi ter um ataque cardíaco aos 34? E Marina perguntou incrédula. Você escolheu a possibilidade de uma saída mais cedo. Um ancião corrigiu gentilmente. Sua alma sabia que havia uma chance de você ficar muito perdida no materialismo, no medo, na ilusão da separação. Você criou um ponto de saída, uma oportunidade de retornar, se as lições se tornassem muito difíceis ou se você precisasse de uma pausa. Mas eu tinha tantos planos, Marina protestou. Coisas que queria fazer, lugares que queria ver. E você pode ainda fazer tudo isso, o guardião interveio. Você está em um ponto de escolha agora, Marina. Você pode continuar sua jornada aqui, descansar, aprender e eventualmente planejar uma nova encarnação. Ou você pode voltar. Voltar. E o coração de Marina, ou o que quer que fosse equivalente a um coração, pulou. Eu posso voltar para minha vida? Os anciões trocaram olhares, comunicando-se em níveis que Marina não podia compreender completamente. Seu corpo ainda está na fronteira, um deles explicou. Os paramédicos estão trabalhando nele agora. Tecnicamente você pode retornar, mas será uma escolha difícil. Capítulo 7. A escolha. Marina se viu novamente olhando para baixo, para o mundo físico. Ela podia ver seu corpo na ambulância, paramédicos trabalhando freneticamente. Podia ver sua mãe sendo notificada, o choque e horror no rosto dela. Podia ver seus amigos, sua vida, tudo que ela havia construído. A maior escolha que uma alma pode fazer, ficar ou retornar. Se eu voltar, será diferente? Marina perguntou. Tudo será diferente, o guardião respondeu. Você levará consigo memórias desta experiência. Não tão claramente quanto aqui, mas suficiente para mudar fundamentalmente como você vive. O medo da morte que te assombrava desaparecerá. A busca por coisas superficiais perderá seu poder sobre você. Mas também haverá desafios, um ancião acrescentou. Lembrar demais pode ser um fardo. Você pode se sentir alienada dos outros. Você verá através das ilusões que a maioria aceita como realidade. Pode ser solitário. Marina pensou em sua vida. Pensou em sua mãe, que a amava tanto apesar de suas imperfeições. Pensou em seus amigos, em seu trabalho, nas pequenas alegrias que havia experimentado. O sabor do café pela manhã, o calor do sol na pele, o riso genuíno com um amigo. Mas também pensou no medo que a controlava, na superficialidade de muitas de suas relações, nas horas desperdiçadas em preocupações insignificantes. Se eu voltar, Marina disse lentamente, posso fazer melhor. Posso viver de forma mais consciente, mais amorosa, mais conectada. Às vezes, a morte nos dá uma segunda chance na vida. Essa seria a sua escolha? E o guardião perguntou gentilmente. Marina olhou ao redor. Este lugar era paz pura, amor incondicional, compreensão total. Aqui não havia dor, não havia medo, não havia confusão. Era tentador ficar, descansar nesta luz infinita. Mas algo dentro dela ansiava pela vida, pela oportunidade de aplicar o que havia aprendido, de amar mais profundamente, viver mais conscientemente, ajudar outros a despertar. Eu quero voltar, Marina disse, sua voz firme, mas não para a vida que eu estava vivendo. Quero voltar como uma pessoa transformada, alguém que vive com propósito e consciência. Os anciões sorriram, ou pelo menos Marina sentiu o equivalente a sorrisos naquele plano. Então você entendeu a lição, um deles disse. A morte não é para ser temida. É uma professora, uma transição, uma oportunidade de renovação. Alguns aprendem isso apenas quando partem. Você está recebendo o presente raro de aprender enquanto ainda está viva.
Há condições, outro ancião acrescentou. Se você voltar, terá responsabilidades. Você será uma ponte entre os mundos, alguém que lembra. Você deve usar esse conhecimento com sabedoria, ajudar outros sem forçar, ser uma luz suave, não um farol ofuscante. Eu entendo, Marina disse. Eu aceito. Capítulo 8. O retorno. O guardião se aproximou de Marina uma última vez. Antes de você ir, há algo mais que precisa ver. O futuro não está escrito, mas possibilidades podem ser vislumbradas. O espaço ao redor mudou novamente. Marina se viu observando dois caminhos se desenrolando como filmes paralelos. No primeiro, ela via seu funeral. Sua mãe devastada, amigos chorando. Um serviço memorial cheio de pessoas dizendo palavras gentis. Ela via o impacto de sua morte. Algumas pessoas inspiradas a viver mais plenamente. Outras apenas entristecidas. Sua vida teria sido boa, mas não excepcional. No segundo caminho, ela se via voltando para seu corpo, recuperando-se lentamente no hospital. Via o espanto dos médicos com sua recuperação miraculosa. Via sua mãe chorando de alegria, mas também via os desafios. Explicar sua experiência, ser olhada com ceticismo, lutar para manter a clareza espiritual em um mundo material. Mas então via outras coisas. Via-se começando um grupo de apoio para pessoas que haviam passado por experiências de quase morte. Via-se reconectando com velhos amigos de forma mais profunda e autêntica. Via-se usando sua arquitetura não apenas para criar edifícios bonitos, mas espaços que nutriam a alma. Via-se encontrando um parceiro que compartilhava sua nova consciência, construindo uma relação baseada em amor genuíno, não em necessidade ou medo. Via-se anos no futuro, uma mulher mais velha, cercada por pessoas cujas vidas ela havia tocado. Não era famosa, não era rica, mas era profundamente realizada. E quando sua hora chegasse novamente, décadas no futuro, ela transitaria com paz, sabedoria e gratidão. O que você faz com uma segunda chance define quem você realmente é. Este é um dos muitos futuros possíveis, o guardião explicou. Seu livre-arbítrio sempre determina o caminho exato, mas este é o potencial que você criou ao escolher retornar conscientemente. Estou pronta, Marina disse. Despedidas foram ditas, mas não eram realmente despedidas. Marina entendeu agora que nunca estaria realmente separada de seu guardião, de sua avó, de suas outras almas familiares. Eles estariam sempre conectados, sempre acessíveis através da meditação, dos sonhos, da intuição quieta. O guardião tocou sua consciência uma última vez, e Marina sentiu um upload de informações. Não eram memórias exatas, mas impressões, entendimentos, sabedorias que ela poderia acessar conforme precisasse. Lembre-se, foram as últimas palavras do guardião. A morte é uma ilusão. O amor é a única realidade. E você é eterno. Marina sentiu-se sendo puxada para baixo, para trás, para dentro. O jardim impossível desapareceu. As almas luminosas desapareceram. A luz começou a diminuir, e ela sentiu o peso da matéria se aproximando novamente. A primeira sensação foi dor. Não a dor aguda de quando seu coração parou, mas uma dor profunda e generalizada, como se cada célula do seu corpo estivesse gritando. Marina tentou se afastar dela, voltar para a paz que havia acabado de deixar, mas não conseguia. Então veio o som. Bips de máquinas, vozes abafadas, o zumbido de luzes fluorescentes. Tudo tão áspero, tão denso, tão diferente da clareza cristalina do outro lado. Marina forçou seus olhos a abrir. A luz do hospital era ofuscante depois da escuridão. Formas borradas se moviam ao seu redor. Gradualmente sua visão se focou. Um médico se inclinava sobre ela, verificando suas pupilas. Uma enfermeira ajustava um carfree em seu braço. Voltar para o corpo é como colocar um traje de mergulho apertado depois de nadar livremente no oceano. Ela está acordando, e alguém exclamou. Sua mãe apareceu em seu campo de visão, rosto inchado de tanto chorar, mas transformado agora por alegria e alívio. Marina, oh meu Deus, Marina! Marina tentou falar, mas sua garganta estava seca, sua voz rouca. Mãe, não tente falar, o médico instruiu gentilmente. Você teve um ataque cardíaco severo.
Você estava clinicamente morta por quase 8 minutos. É um milagre você estar viva e muito menos consciente. 8 minutos. Marina pensou em tudo que havia experimentado. Havia parecido dias, semanas, uma eternidade. O tempo no outro lado não funcionava da mesma maneira. Eu estava lá. Marina sussurrou, sua voz fraca, mas urgente. Eu estava do outro lado. O médico e a enfermeira trocaram olhares. Marina reconheceu aquele olhar. Ceticismo profissional, preocupação de que o cérebro pudesse ter sido danificado pela falta de oxigênio. Mas sua mãe apertou sua mão. Eu sei, querida. Descanse agora. Você pode me contar tudo depois. Nas horas e dias seguintes, Marina flutuou entre sono e vigília. Cada vez que acordava, esperava estar de volta ao outro lado, mas estava firmemente ancorada em seu corpo novamente. A transição era difícil, como o guardião havia avisado. As memórias de sua experiência começaram a desaparecer um pouco, perdendo seus detalhes mais vívidos, mas a essência permanecia. Ela ainda lembrava da luz, do amor, da verdade fundamental de que a morte não era o fim. A recuperação física de Marina levou meses. Ela precisou de cirurgia cardíaca, reabilitação, mudanças drásticas no estilo de vida. Mas foi sua recuperação espiritual e emocional que realmente a transformou. As maiores mudanças acontecem não no corpo, mas na alma. O medo da morte que a havia assombrado por toda a vida simplesmente desapareceu. Não foi gradual. Não precisou de terapia ou medicação. Era como se um interruptor tivesse sido desligado. Ela sabia, com uma certeza absoluta, que vinha de experiência direta, não de fé cega, que a morte era apenas uma transição. Mas com essa liberdade veio um novo desafio. Como viver em um mundo que ainda operava sob a ilusão da mortalidade? Marina começou devagar. Primeiro, ela mudou como interagia com sua mãe. As conversas superficiais sobre trabalho e clima deram lugar a discussões profundas sobre significado, propósito, amor. Sua mãe, inicialmente surpresa, gradualmente se abriu também, compartilhando seus próprios medos e esperanças. Você está diferente, sua mãe disse uma tarde, enquanto tomavam chá juntas. Mais leve, mais presente. Eu morri, mãe, Marina disse simplesmente, e aprendi que a vida é preciosa demais para desperdiçar com preocupações insignificantes. Sua mãe segurou sua mão? Conte-me tudo que você viu. E Marina contou. Não tudo. Algumas coisas eram indescritíveis em palavras humanas, mas o suficiente. Falou sobre a luz, sobre o guardião, sobre rever sua vida através dos olhos dos outros. Falou sobre encontrar sua avó, sobre o espaço entre vidas, sobre a escolha de retornar. Compartilhar verdades espirituais planta sementes, que podem florescer em outras almas. Sua mãe chorou, mas não de tristeza. Sua avó sempre dizia que a morte não era o fim. Eu queria acreditar, mas tinha medo. Agora posso acreditar. Marina começou a escrever. Inicialmente apenas em um diário privado, processando suas experiências, tentando capturar em palavras o que estava além das palavras. Mas então, um amigo sugeriu que ela compartilhasse sua história publicamente. Há tantas pessoas com medo da morte, ele disse. Sua experiência poderia ajudá-las. Marina hesitou. Lembrou dos avisos dos anciões sobre ser uma luz suave, não um farol ofuscante. Mas sentiu que compartilhar era parte de sua missão, parte do porquê havia escolhido retornar. Ela criou um blog simples. Não fez marketing agressivo, não buscou fama. Apenas compartilhou sua história, honesta e vulnerável. E as pessoas começaram a encontrá-la. Comentários chegaram de todo o mundo. Pessoas que estavam lutando com o medo da morte, que haviam perdido entes queridos, que questionavam o significado da vida. Marina respondeu a cada um pessoalmente, oferecendo não respostas definitivas, mas perspectiva, esperança, conexão. Às vezes, a história de uma pessoa pode curar as feridas de milhares. Um dia, ela recebeu um e-mail que a fez chorar. Era de uma mulher chamada Sofia, cujo marido estava morrendo de câncer. Sofia havia encontrado o blog de Marina e leu para seu marido. Ele, que estava aterrorizado com a morte iminente, encontrou paz. Passou seus últimos dias não com medo, mas com gratidão, dizendo adeus adequadamente.
expressando amor completamente. Você deu a ele o presente mais precioso, Sofia escreveu. Você o libertou do medo. Ele morreu em paz, sorrindo, dizendo que estava pronto para ver o que vinha a seguir. Não posso agradecer o suficiente. Marina percebeu que este era o propósito real de sua segunda chance. Não para alcançar grandes feitos ou acumular riquezas, mas para ajudar outros a despertarem para a natureza eterna da consciência, para viverem sem o peso paralisante do medo da morte. Capítulo 11. Reconectando com o propósito. Marina retornou ao trabalho como arquiteta, mas sua abordagem mudou completamente. Onde antes ela se concentrava apenas em estética e funcionalidade, agora via seus projetos como oportunidades de criar espaços que nutriam a alma. Quando você desperta espiritualmente, cada ação se torna sagrada. Ela projetou um centro comunitário com áreas de meditação silenciosa, janelas posicionadas para capturar a luz do sol nos momentos mais bonitos do dia, materiais naturais que conectavam as pessoas com a terra. Ela projetou uma escola onde as salas de aula se abriam para jardins, onde crianças podiam aprender cercadas pela natureza, não apenas por concreto e telas. Seus colegas notaram a mudança. Alguns a achavam estranha, excessivamente espiritual, mas outros eram atraídos por sua nova energia, sua paixão genuína por criar espaços significativos. Um colega, André, a procurou um dia. Você teve uma experiência de quase morte, não teve? Li seu blog. Marina assentiu cautelosamente. Sim, por quê? Meu pai morreu há 6 meses, André disse, voz embargada. E eu não consigo parar de pensar sobre isso. Para onde ele foi? Ele ainda existe de alguma forma? Ou simplesmente acabou? Marina convidou-o para tomar um café. Por horas eles conversaram. Ela compartilhou sua experiência, mas também enfatizou que cada pessoa precisa encontrar suas próprias respostas. O que posso te dizer é isso, Marina disse. Seu pai não acabou. A consciência é eterna. O corpo dele deixou de funcionar, mas sua essência, quem ele realmente era, continua. E ele ainda está conectado com você, ainda te ama, ainda torce por você. As conexões de amor nunca são quebradas pela morte, apenas transformadas. André chorou, anos de dor reprimida finalmente encontrando libertação. Como você sabe? Como pode ter tanta certeza? Porque eu estive lá, Marina disse simplesmente. Eu vi, eu senti, eu sei. Conversas como essa se tornaram comuns. Marina descobriu que sua experiência havia aberto uma porta, transformando-a em uma espécie de conselheira espiritual informal. Pessoas se sentiam seguras compartilhando e, 2 anos após seu ataque cardíaco, Marina conheceu Rafael em uma conferência sobre arquitetura sustentável. Ele era um engenheiro ambiental, apaixonado por criar construções que trabalhavam em harmonia com a natureza em vez de contra ela. Eles conversaram durante horas após a conferência, descobrindo que compartilhavam não apenas interesses profissionais, mas uma perspectiva profunda sobre a vida. Rafael praticava meditação há anos e era aberto a conceitos espirituais. Quando você evolui espiritualmente, você atrai almas em frequências similares. Você tem uma energia diferente, Rafael disse durante seu 3º encontro. É como se você soubesse algo que a maioria das pessoas não sabe. Marina sorriu. Posso confiar em você com algo? Ela contou sua história, toda ela. E Rafael, em vez de ser cético ou assustado, segurou sua mão e disse: Obrigado por compartilhar isso comigo. Eu sempre acreditei que a morte não era o fim, mas você teve confirmação direta. Que presente! O relacionamento dele se desenvolveu de forma diferente de qualquer outro que Marina havia experimentado antes. Não havia jogos, não havia medo, não havia necessidade neurótica de validação. Era uma parceria entre 2 almas conscientes, comprometidas com crescimento, autenticidade e amor incondicional. Eu passei tantos anos procurando alguém para me completar. Marina disse uma noite, deitada nos braços de Rafael sob as estrelas. Mas do outro lado, aprendi que já estou completa. Você não me completa. Você me complementa. Nós somos 2 árvores crescendo lado a lado, nossas raízes entrelaçadas,
mas cada uma inteira e forte por si mesma. Rafael beijou sua testa. E essa é exatamente a razão pela qual isso funciona. Eles se casaram em uma cerimônia simples ao ar livre, cercados por amigos próximos e família. Marina sentiu a presença de sua avó, de seu guardião, de todas as almas amorosas que haviam guiado seu caminho. Embora elas não fossem visíveis, ela sabia que estavam lá, celebrando com ela. O amor verdadeiro é possível quando soltamos o medo e abraçamos a vulnerabilidade. Marina e Rafael começaram a trabalhar juntos profissionalmente, combinando suas habilidades para criar projetos que eram tanto bonitos quanto sustentáveis, tanto funcionais quanto inspiradores. Cada edifício que projetavam era uma expressão de amor, amor pela terra, pela comunidade e pelo futuro. 5 anos após sua experiência de quase morte, Marina foi convidada para dar uma palestra em uma universidade. O tópico: Arquitetura com alma, projetando espaços que nutrem o espírito. Ela estava nervosa. Era uma coisa compartilhar sua história em um blog ou em conversas íntimas. Era outra estar diante de centenas de estudantes e professores, muitos dos quais provavelmente seriam céticos. Mas quando subiu ao palco e olhou para a audiência, Marina sentiu um impulso do guardião. Não literal, mas uma lembrança, uma sensação. Seja autêntica. Fale sua verdade. As pessoas certas vão ouvir. A verdade autêntica ressoa, mesmo quando desafia crenças estabelecidas. Marina começou sua palestra não com teoria arquitetônica, mas com sua história. Antes de falar sobre projetar espaços, ela disse, preciso contar como aprendi que espaço e matéria são ilusões, e que consciência é a única realidade verdadeira. Ela viu alguns franzir o senho, outros se inclinarem para a frente com interesse. Ela continuou, compartilhando sua experiência de quase morte, o que aprendeu sobre a natureza da realidade, como isso transformou sua abordagem à arquitetura. Quando você entende que somos seres eternos tendo uma experiência temporária em corpos físicos, Marina explicou, você começa a projetar diferente. Você cria espaços que não apenas abrigam corpos, mas que elevam almas. Você considera não apenas eficiência energética, mas energia emocional e espiritual. Você constrói não apenas para hoje, mas para gerações futuras, sabendo que todos nós retornaremos em novos corpos para habitar o mundo que estamos criando agora. A sala estava silenciosa. Marina não conseguia saber se era ceticismo ou absorção profunda. Ela continuou mostrando slides de seus projetos, explicando as intenções espirituais por trás de cada escolha de design. Quando terminou, houve um momento de silêncio. Então alguém começou a aplaudir. Outros se juntaram. Logo a sala inteira estava de pé. Durante a sessão de perguntas e respostas, as questões não foram sobre técnicas de design, mas sobre vida. Morte, propósito, significado. Uma jovem estudante levantou a mão, voz trêmula. Meu irmão morreu no ano passado em um acidente de carro. Ele tinha apenas 19 anos. Eu não consigo aceitar que ele simplesmente acabou. Mas também não sei como acreditar que ele ainda existe de alguma forma. Isso é só. Desejo pensante, Marina desceu do palco e caminhou até a estudante. Como você se chama? Ana. Ana, não posso provar para você que seu irmão ainda existe. Ninguém pode. Mas posso te dizer que, baseado na minha experiência direta, a consciência é eterna. Seu irmão mudou de forma, mas não deixou de existir. E ele ainda está conectado com você através do amor que vocês compartilham. O luto é o preço que pagamos pelo amor, mas o amor em si nunca morre. Como eu posso sentir ele? Como eu posso saber que ele está bem? 10 anos após sua experiência de quase morte, Marina estava sentada em seu estúdio, trabalhando em um projeto para um centro de cuidados paliativos. Ela queria criar um espaço onde pessoas pudessem morrer com dignidade e paz, onde famílias pudessem se despedir adequadamente, onde a transição não fosse tratada como falha, mas como a próxima etapa natural da jornada. Seu telefone tocou. Era sua mãe, voz fraca. Marina, querida, preciso te contar algo. Marina sentiu seu coração apertar, não com medo, mas com conhecimento profundo. Você está doente. Câncer pancreático, sua mãe confirmou. Estágio avançado.
Os médicos dizem que tenho talvez 6 meses. Mesmo quando sabemos que a morte não é o fim, a perspectiva de perda ainda dói. Marina foi imediatamente para a casa de sua mãe. Elas sentaram juntas, segurando as mãos. Não tenha medo, mãe, Marina disse. Eu sei o que te espera do outro lado. É lindo, é paz, é amor. Sua mãe sorriu através das lágrimas. Eu sei, você me ensinou isso. Mas ainda assim, é assustador deixar tudo isso para trás. Deixar você. Você não vai me deixar, Marina insistiu. Apenas vai para a próxima sala. E eu ainda vou poder sentir você, falar com você, amá-lo. A vovó tem provado isso para mim desde que ela morreu. Ela ainda está ao meu lado. E você estará também. Os 6 meses seguintes foram difíceis, mas também sagrados. Marina passou todo o tempo possível com sua mãe. Não apenas cuidando de suas necessidades físicas, mas preparando-a espiritualmente para a transição. Elas tiveram conversas que nunca haviam tido antes. Resolveram velhas feridas. Expressaram gratidão. Disseram eu te amo, 1000 vezes de 1000 maneiras diferentes. Marina compartilhou tudo que se lembrava de sua experiência do outro lado. Falou sobre a luz, sobre o amor incondicional, sobre encontrar a vovó novamente. Você vai vê-la, Marina prometeu. E ela vai te guiar, assim como o guardião me guiou. Você não estará sozinha nem por um segundo. As melhores despedidas não negam a dor, mas a abraçam junto com o amor. Na última noite, Marina estava sentada ao lado da cama de sua mãe no hospital. Sua respiração estava superficial, irregular. Rafael estava lá também, segurando a mão de Marina, oferecendo força silenciosa. Está tudo bem, mãe, Marina sussurrou. Você pode ir. Não tenha medo. É lindo onde você está indo. Sua mãe abriu os olhos uma última vez. Eu a vejo, ela murmurou. Sua avó. Ela está aqui. Ela está me chamando. Vá com ela, Marina disse, sorrindo através das lágrimas. Eu te amo. Eu sempre vou te amar. E vou ver você novamente quando minha hora chegar. Sua mãe sorriu, um sorriso de paz pura, e soltou seu último suspiro. Marina sentiu o momento exato em que a alma de sua mãe deixou seu corpo. Não foi assustador ou trágico. Foi como assistir uma borboleta emergir de seu casulo. Havia tristeza, sim, pela perda da presença física. Mas também havia alegria, sabendo que sua mãe estava livre. Nas semanas após a morte de sua mãe, Marina experimentou o que havia prometido a outros. Os sinais, as sincronicidades, as presenças. Ela acordava com o cheiro do perfume de sua mãe, embora não houvesse perfume no quarto. Borboletas, o inseto favorito de sua mãe, apareciam em momentos significativos. Uma vez, quando Marina estava particularmente triste, uma borboleta azul pousou em sua mão e permaneceu lá por vários minutos. Algo que normalmente nunca aconteceria. Os mortos falam conosco através da linguagem dos símbolos e sincronicidades. Marina sonhou com sua mãe repetidamente. Não eram sonhos comuns, mas visitas reais, tão vívidas quanto sua própria experiência de quase morte. Em um sonho, sua mãe a levou para o jardim impossível no espaço entre vidas. Elas caminharam juntas, sua mãe explicando como era sua nova existência. É estranho no começo, sua mãe disse no sonho. Você tem que reaprender como pensar, como existir sem um corpo. Mas é também libertador. Não há dor aqui, não há medo. Há apenas amor, compreensão e crescimento contínuo. Você viu a vovó? Imediatamente. Sua mãe sorriu. Ela estava esperando por mim, exatamente como você disse que estaria. E não apenas ela, meu pai, que morreu quando eu tinha 10 anos, amigos que perdi ao longo dos anos. Foi uma reunião linda. E o que você faz lá? Eu descanso, eu aprendo. Eu reviso minha vida, vejo onde cresci e onde ainda preciso crescer. E eu observo você. Eu estou sempre com você, Marina, mesmo quando você não pode me ver. Marina acordou desse sonho com lágrimas de alegria. A dor da perda física permanecia, mas era suavizada pelo conhecimento de que a conexão continuava. Ela começou a ensinar outros como reconhecer e interpretar esses sinais dos mortos. Em seu grupo de apoio ao luto, ela guiava as pessoas através de meditações, onde poderiam abrir-se para sentir a presença de seus entes queridos. Não é sobre provar cientificamente que eles estão lá, Marina explicava.
É sobre abrir seu coração e sua consciência. A ciência mede o físico, mas consciência, amor, conexão, essas coisas existem além do físico. Elas não podem ser medidas, mas podem ser experimentadas. Uma mulher no grupo, Cláudia, havia perdido sua filha em um acidente. Ela estava cética, mas desesperada por qualquer conexão. Eu quero acreditar, Cláudia disse, mas meu cérebro racional diz que é tudo desejo pensante, que estou vendo padrões onde não há nenhum. A fé e a razão não são opostos, mas companheiros na busca pela verdade. Eu entendo, Marina disse. Eu também sou racional, mas racionalidade não significa rejeitar tudo que não pode ser medido. Significa estar aberto a todas as evidências, incluindo evidências experienciais. Vou te dar um desafio. Por uma semana, apenas uma semana, suspenda seu ceticismo. Fale com sua filha em voz alta. Peça um sinal específico. Então, observe. Cláudia concordou, embora com hesitação. Uma semana depois, ela voltou ao grupo com olhos brilhando. Marina tinha agora 50 anos. 16 anos haviam passado desde seu ataque cardíaco, desde sua jornada ao outro lado. Ela olhava para sua vida e via a transformação completa. Uma vida vivida. Conscientemente cria ondulações que se estendem muito além de nossa existência física. Seu trabalho como arquiteta havia evoluído. Ela não apenas projetava edifícios, mas criava espaços sagrados, centros de meditação, jardins de cura, hospícios onde pessoas podiam morrer em paz. Cada projeto era infundido com a intenção de elevar a consciência, de lembrar as pessoas de sua natureza eterna. Seu ensino na universidade havia inspirado uma nova geração de arquitetos conscientes, jovens que viam seus trabalhos não apenas como carreiras, mas como vocações espirituais. Eles estavam espalhados pelo mundo agora, criando espaços que nutriam almas, que conectavam pessoas com a natureza e com sua própria essência interior. Seu grupo de apoio ao luto havia crescido, se multiplicado. Havia agora grupos em várias cidades, todos facilitados por pessoas que Marina havia treinado. Milhares de pessoas haviam encontrado consolo, esperança e conexão contínua com seus entes queridos através desse trabalho. Seu blog, iniciado timidamente anos atrás, havia se tornado um recurso visitado por milhões. Pessoas de todas as religiões e backgrounds encontravam ressonância em sua mensagem universal. A consciência é eterna. O amor nunca morre. A morte é uma transição, não um fim. Mas Marina sabia que o legado mais importante não estava nas coisas externas que criou, mas nas mudanças internas que inspirou. Cada pessoa que libertou do medo da morte passou a viver mais plenamente, mais amorosamente, mais conscientemente. E essas pessoas, por sua vez, inspiraram outras. O despertar espiritual é contagioso. Uma pessoa acordada pode acordar milhares. Rafael, agora seu marido de 8 anos, sentou-se ao lado dela em seu deck, observando o pôr do sol. Você sabe o que percebi? Ele disse. Seu ataque cardíaco não foi tragédia. Foi um presente, não apenas para você, mas para todos que você tocou desde então. Marina considerou isso. Eu não diria isso para alguém que está sofrendo. A dor é real. A perda é real. Mas sim, em retrospecto, posso ver como até as experiências mais difíceis servem a um propósito maior. Você ainda tem medo de morrer? Marina sorriu. Não medo, mas uma curiosidade saudável. É como aguardar por voltar para casa depois de uma longa viagem. Você ama a viagem, aprende com ela, mas também anseia pelo conforto e familiaridade de casa. Quando minha hora chegar novamente, e sei que chegará, eu vou conscientemente, grata por todas as experiências, pronta para descansar, aprender e, eventualmente, retornar novamente. Você acha que vai lembrar de mim? Na próxima vida? O amor verdadeiro transcende vidas, conectando almas através de ciclos infinitos de existência. Marina pegou a mão dele. Talvez não conscientemente, mas nos níveis mais profundos, sim. Eu acredito que almas que se amam profundamente continuam encontrando umas às outras, vida após vida. Às vezes como parceiros românticos, às vezes como amigos, família, mentores, mas sempre há reconhecimento. Aquela sensação de eu te conheço de algum lugar,
mesmo quando se encontram pela primeira vez. Você acha que já vivemos outras vidas juntos? E eu sei que sim, Marina disse. Quando nos conhecemos, tive aquela sensação imediata de reconhecimento. Não era apenas atração, era familiaridade da alma. Provavelmente já fomos parceiros antes, talvez muitas vezes. Eles sentaram em silêncio confortável, observando as cores do céu mudarem de dourado para rosa para roxo. Marina sentiu a presença de sua mãe, de sua avó, de todos os guias e anjos que haviam acompanhado sua jornada. Não podia vê-los, mas sabia que estavam lá, sempre estiveram, sempre estariam. Capítulo 17. Ensinando a morrer conscientemente. Um dia, Marina recebeu um e-mail inesperado. Era de um hospital pedindo que ela desenvolvesse um programa para ajudar pacientes terminais a se prepararem para a morte. Temos excelentes cuidados paliativos para a dor física, o médico-chefe escreveu. Mas percebemos que estamos falhando em abordar o sofrimento espiritual e emocional. Suas palestras e escritos sugerem que você entende a morte de uma maneira que poucos entendem. Você nos ajudaria a criar um programa de morte consciente? Marina aceitou. Era como se toda a sua jornada tivesse levado a este momento. Ensinar alguém a morrer bem é o presente mais profundo que você pode dar. Ela desenvolveu um programa de 8 semanas para pacientes terminais e suas famílias. Não era religioso, mas profundamente espiritual. Não prometia vida após a morte baseada em dogma, mas explorava a natureza da consciência, compartilhava experiências de quase morte, oferecia ferramentas para processar medo e encontrar paz. A primeira turma tinha 12 pacientes, todos em estágios avançados de câncer ou outras doenças terminais. Na primeira sessão, Marina simplesmente compartilhou sua história. Eu sei o que te espera, ela disse a eles. Eu estive lá e posso te dizer que não é aterrorizante. É belo, é retornar para casa. Um homem, Pedro, falou. Como você pode ter tanta certeza? E se sua experiência foi apenas alucinações de um cérebro morrendo? Eu considerei isso, Marina admitiu. Por muito tempo tentei racionalizar o que experimentei, mas o que me convenceu não foi apenas a vividez ou a clareza da experiência. Foi o conhecimento que adquiri, coisas que não tinha como saber. Foi a transformação completa que isso causou. E foi ouvir milhares de histórias similares de pessoas ao redor do mundo, através de todas as culturas e religiões, todas descrevendo essencialmente a mesma jornada. Mas e se você está errada? E Pedro pressionou. E se é apenas nada? Até mesmo no nada, não há sofrimento, mas acreditar na continuidade permite morrer em paz. Marina assentiu. Aqui está como eu penso sobre isso. Se eu estiver errada e a morte for realmente o fim, então você simplesmente deixa de existir. Não há sofrimento nisso. Você não estará lá para lamentar a não existência. Mas se eu estiver certa, e acredito profundamente que estou, então você está prestes a embarcar na aventura mais incrível. De qualquer forma, não há razão para medo. E o que dizer do sofrimento dos que ficamos para trás? E perguntou uma mulher chamada Lucia. Minha filha tem apenas 15 anos. Como ela vai lidar com minha morte? Marina sentiu lágrimas picando seus olhos. Essa é a parte mais difícil. Deixar nossos entes queridos dói, mesmo quando sabemos que a conexão continua. Mas aqui está o que você pode fazer. Prepare-a agora. Fale abertamente sobre a morte. Compartilhe sua própria paz sobre isso. Deixe cartas, vídeos, memórias tangíveis. E, mais importante, deixe-a saber que você continuará conectada, apenas de uma forma diferente. Ensine-a a reconhecer seus sinais, a sentir sua presença. Ao longo das 8 semanas, Marina guiou o grupo através de meditações sobre deixar ir, exercícios de perdão, perdoando outros e a si mesmos, práticas de gratidão e explorações da natureza da consciência.